Olá, pessoas. Então, como a gente ficou de resolver, né, as questões, na verdade eu resolvi em papel, mas achei que para explicar era melhor gravar um vídeo, tá certo? Então eu vou resolver primeiro essa questão do encontro, tá? Eu acho que eu já li essa questão ontem, já li anteontem, mas fica aquela coisa de, mas por quê? O que que eu vou fazer? Como que eu vou calcular? Vou calcular com a integral dupla, tripla, enfim. Olha só, o que que a gente precisa saber nessa questão? Eu tenho duas distribuições, tá certo? Deixa eu voltar. Eu tenho duas distribuições, a de x e a de y. Essas duas distribuições são uniformes, tá certo? E eu tenho um eixo, que é um eixo de tempo. Eu vou colocar esse eixo aqui. Depois eu acho que eu tirei foto do material que eu fiz e vou publicar também, tá certo? De repente facilita. Olha só, eu tenho um encontro, eu não, né? Duas pessoas têm um encontro marcado às 8h30 numa pizzaria, tá certo? Então, esse daqui é o valor central. Esse daqui é o valor central. X é a distribuição de probabilidade do tempo de chegada do homem. E diz que ele varia em 15 minutos. Então, ele pode chegar, vou botar de azul, ele pode chegar entre 8h15, tá certo? 8h15, são 8, tá, gente? Acreditem em mim. E 8h45, então tá aqui, 8h45, certo? Já a mulher, ela pode chegar entre as 9, entre as 8 e as 9, tá certo? Entre as 8 e as 9. Tá aqui. A pergunta é a seguinte: qual é a probabilidade de que nenhum dos dois espere o outro por mais de 5 minutos? Gente, o difícil dessa questão não é a integral. O difícil dessa questão não é compreender quais as distribuições. O difícil dessa questão é traduzir isso aqui, ó. Qual a probabilidade de que nenhum dos dois espere o outro por mais de 5 minutos? Como é que eu traduzo isso para a linguagem matemática? Ora, eu vou ter o tempo de chegada do homem, que é x, e vou ter o tempo de chegada da mulher, que é y, tá certo? Essa diferença do tempo de chegada de um para o outro, ela não pode ser maior do que 5 minutos, então ela tem que ser menor ou igual a 5, tá certo? Ok? Só que tanto pode ter o x chegar primeiro, que é o homem chegar primeiro e a mulher depois, como pode o homem chegar primeiro, a mulher chegar primeiro e o homem depois, tá certo? Ora, se eu tenho a possibilidade de que um dos dois chegue primeiro, e essa diferença não pode ser maior do que 5 minutos, então, na verdade, o que é que eu estou calculando? Eu estou calculando uma coisa chamada função módulo, tá certo? Veja, se eu aplicar o módulo aqui, ó, na verdade, o que eu quero calcular é a probabilidade de que essa diferença seja menor do que 5 minutos. Então, a dificuldade dessa questão é traduzir essa frase para isso aqui. E agora eu vou trabalhar com essa função matemática aqui dentro para poder calcular esta probabilidade. Então, como é que eu trabalho com a função módulo? A função módulo eu trabalho da seguinte forma. Para tirar o módulo dessa função, este valor resultante ele pode ser ou negativo ou positivo. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou trazer o negativo para cá. E o x menos y vai ficar aqui dentro, tá certo? Eu tirei a função módulo.
Então, ela é limitada pelo módulo de sim, tá certo? Então, ele vai variar a diferença dos tempos de espera, tá certo? O tempo de x e o tempo de y, o tempo que eles chegam, não pode ser maior que 5 minutos. Então, eu vou isolar ou o x ou o y, um em função do outro. Tanto faz eu colocar o y para lá ou o x para lá. Eu só vou supor que um deles vai chegar primeiro do que o outro, tá certo? Para poder fazer isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar em função do x, tá? Vamos supor que o homem vai chegar primeiro. E menos 5, deixa eu botar o y primeiro, tá? Y menos 5, x, y mais 5, ok? Pronto, então o que eu quero calcular é essa probabilidade aqui, ó. É a probabilidade de x estar entre y menos 5 e y mais 5, tá certo? Então, é essa a probabilidade que eu quero calcular. Só que qual que é a diferença agora? É que eu tenho que y também é uma distribuição de probabilidade. Então, x vai variar dentro da distribuição de probabilidade de y. Ou o contrário, y vai variar dentro da distribuição de probabilidade de x. Então, eu vou resolver a seguinte equação. Deixa eu pegar ela aqui. Eu calculei, tá certo, gente? E eu fiz um gráfico maravilhoso, vocês vão ver. Então, essa probabilidade do módulo de x menos y ser menor ou igual que 5, isso daqui vai ser igual a integral. Ora, se eu isolei o x em função de y, então a primeira integral ela vai variar no domínio de y, tá certo? Por quê? Porque eu coloquei x em função de y. E a segunda integral, que vai ser x, vai variar aonde? De y menos 5 a y mais 5, tá certo? Eu vou colocar para vocês a minha resolução, para vocês verem o gráfico que eu fiz. Eu desenhei essa função, tá certo? De f de x, y. E aí o primeiro vai ser dx, dy, ok? Dx, dy. Tá? Tá feio, né, esse x? Deixa eu botar ele direitinho. Então, olha só, gente. O que eu preciso saber para resolver esta questão aqui? Que o homem e a mulher vão chegar na pizzaria de forma independente. Então, essa função conjunta, ela é igual ao produto das marginais, tá certo? Por quê? Porque são independentes. Mas, se eu tenho que a função de x é uma uniforme, cadê? É uma uniforme entre menos 15 e 15. A densidade de uma uniforme é 1 sobre P menos A, ok? Então, B é 15, menos 15 dá 30, tá certo? Do mesmo jeito, f de y é 1 sobre B menos A. 30 menos 30, 60, ok? Então, vamos voltar para lá. Então, isso daqui vai ser igual. Vou botar bem aqui, nesse cantinho. Não vai dar, não. Vou botar aqui mesmo. Integral de menos 15 a 15 da integral de y menos 5 até y mais 5. Quem é f de x? É 1 sobre 30 vezes quem é f de y?
é 1/60. Tá certo? Dx dy. Dx dy. Gente, isso daqui é 1/1800. É uma constante que vai sair dessa primeira integral. Então, o que que eu vou resolver? Eu vou resolver primeiro essa integral aqui. Tá certo? Então, essa vai ser a primeira integral que eu vou resolver. 1/1800 vem como constante aqui para fora. E aí eu vou resolver a integral dx nos limites de y menos 5 a y mais 5. Então, isso daqui, gente, vai ser igual a integral de menos 15 a 15. O 1.800 vem aqui para fora, tá certo? 1.800. A integral de dx ainda é x, que vai variar em y menos 5 a y mais 5 dy. Gente, aqui eu estou usando um abuso de linguagem, porque quando a gente tem a mesma variável no domínio e a gente usa a mesma variável aqui com relação a quem eu quero derivar, eu estou abusando a linguagem aqui. A rigor, eu não posso fazer isso, tá certo? Eu deveria substituir aqui por S, por Z, por qualquer outra coisa, porque eu estou usando uma variável em função da outra, tá certo? Então, para não confundir, é o que a gente faz, tá certo? Qualquer professor de matemática vai me dar uma bronca por conta disso aqui, tá certo? Eu só não substituí para não criar depois tumulto com relação a x e y, tá? Então, eu sou estatística e ainda posso fazer. Mas se vocês contarem para algum professor da matemática, eu disse que eu não fiz, tá certo? Então, gente, olha só, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir o x pelos valores dos limites, tá certo? Então, é y mais 5 menos y menos 5. Então, dá mais 5, tá certo? Então, esse y vai sumir e vai ficar 5 mais 5, 10, tá certo? Então, vai ficar 10 sobre 1.800 dy, ok? Agora, eu vou integrar isso aqui com relação a y. Então, esse daqui é uma constante, ele vai sair, vai ficar 1/180, certo? Y no limite de menos 15 a 15, tá certo? Então, eu vou fazer 15 menos 15 dá 30, 30 sobre 180, tá certo? 30 sobre 180, que dá 1/6, ok? Tá? Então, 1/6 é a probabilidade de que nenhum dos dois espere o outro por mais de 5 minutos, tá certo? Qual é o que eu preciso saber para resolver essa questão? Primeiro, que essa frase se traduz numa função módulo e que, para calcular essa probabilidade, eu vou usar o seguinte recurso. A conjunta é o produto das marginais, porque são independentes os tempos de chegada entre x e y. Tá certo? Esse é um ponto. O outro ponto pede para calcular o valor esperado de x e de y. Então, eu vou repetir aqui. X tem uma distribuição uniforme com parâmetros menos 15, 15, menos 15 e 15, e y tem uma distribuição uniforme com parâmetros menos 30 e 30, tá certo?
Então, olha só. O valor esperado de x, ele é a integral de x, f de x dx. Como eu não preciso resolver isso, eu só vou usar o resultado. O resultado é b mais a sobre 2. Então, esse é o valor esperado de x quando x tem uma distribuição uniforme. Então, eu vou pegar b, que é 15, vou somar com a, que é menos 15, e dividir por 2. Gente, 15 menos 15 é zero. Então, a esperança de x é zero. O mesmo vale para y. A esperança de y vai ser 30 menos 30 dividido por 2, que também é zero. O que é que isso significa? Significa que no eixo do tempo, o valor esperado, o valor agendado para o encontro era 8h30, tá certo? E que em torno de 8h30, a mulher tem uma variação de 30 minutos para mais ou para menos, o homem de 15 minutos para mais e para menos, e é esperado que eles cheguem no horário, tá certo? É esperado que eles cheguem no horário, que eles não se atrasem, tá certo? Então, isso é a interpretação do valor esperado de x e de y nessa questão, tá certo? Então, o valor esperado é zero, porque se espera que eles ambos, tá? Tanto ele como ela, cheguem no horário. Não variem do horário combinado, tá